Olá, bem-vindos a mais uma convocatória. Hoje não há Tiago Coutinho, mas temos naturalmente Luís Cristóvão do Linha Lateral e Luís Mateus do Mais Futebol, e eu vou estar aqui a tentar não atrapalhar. Não, é só passar simples. Começando então, primeira ronda do Mundial, quase terminada. Vamos ter 2 jogos agora a decorrer, agora durante a tarde de hoje. Primeiras impressões. Bem, para já fica marcada um pouco por ser esta primeira jornada das surpresas, não é? Um Brasil que seria talvez o grande favorito a empatar com a Suíça, apesar de fazer uma exibição dentro daquilo que seria expectável do Brasil, talvez com menor intensidade ofensiva depois de fazer 1-0 e a partir daí ter perdido um bocadinho o controle da situação do jogo. Um Brasil se calhar muito inclinado à esquerda também, tornando-se algo previsível para os suíços. A Alemanha, outra grande surpresa, não é? Com a derrota frente ao México, mas talvez as duas equipas com mais razões de preocupação, a Argentina e a França. A França teve muitas dificuldades frente à Austrália, com a aposta naquele trio de avançados mais móvel, que parecia tão bem nos jogos de preparação e sobretudo contra a Itália, mas de facto contra uma equipa muito fechada teve muitas dificuldades, e a Argentina a comprovar aquela ideia que nós também já tínhamos da semana passada, de que de facto é uma equipa que ainda não tem um processo construído e uma dinâmica coletiva suficiente para abordar dificuldades do nível da Islândia. Pergunto-lhe, Luís. Concordo geralmente com as ideias, em geral com as ideias do Luís. Parece-me que o Brasil tem mais profundidade a nível de plantel e também crescerá à medida que Neymar crescerá no torneio. Portanto, parece-me natural que um crescimento exponencial dependerá muito de Neymar. Depois é uma equipa que, apesar deste empate, pareceu-me relativamente confortável com o seu modelo de jogo e pareceu-me também que a espaços, embora não sendo uma exibição muito bem conseguida, a espaços teve momentos em que mostrou para o que vinha, uma construção sólida, depois uma explosão mais forte no ataque, com o Gabriel Jesus, com o Neymar, que não lhe correu bem o jogo, obviamente, com o William, com o próprio Coutinho. Marca um golo com uma certa naturalidade no movimento a Coutinho. Portanto, o Coutinho faz aquilo há anos e faz sempre muito bem, é um dos seus gestos mais característicos. E depois acaba por, e parece-me também que é uma ideia mais ou menos transversal a todas as equipas mais fortes, marca primeiro e acaba por recuar linhas e esperar um pouco para matar o jogo no contra-ataque. Não correu bem também porque na bola parada a Suíça é uma equipa forte e teve ali alguma condescendência por parte da equipa de arbitragem. Parece que há ali uma certa falta sobre o João Miranda e acaba por chegar ao empate, e aí parece que o Brasil já vai tarde. Já tenta forçar, as coisas já não saem naturalmente, Neymar a forçar muito e a forçar mal, ou seja, podia estar a forçar muito, mas as coisas irem saindo ou não saindo, ir intervalando um pouco, e não, as coisas estavam a sair mal e continuava a forçar. A passagem do Coutinho para a direita também não o favoreceu, depois numa fase mais terminal da partida, e o Brasil acaba por empatar o jogo. Mas apesar de tudo isto, apesar da exibição não ser muito bem conseguida, parece-me que é aquela que tem menos razões para se preocupar. A França é a equipa que vence, não é? É o grande que vence, e por aí estará mais descansada a nível de classificação, mas em termos de jogo e sobretudo para fases mais adiantadas do torneio, há ali coisas que o Deschamps tem naturalmente de resolver. A versatilidade, a intensidade, a própria área de abrangência daquele meio campo, com Tolisso, Pogba e o próprio Kanté. Portanto, o Kanté não me parece que seja um jogador a tirar dali, porque é muito necessário na recuperação de bola, mas depois a dinâmica das outras duas unidades poderá ter ali, haver necessidade de fazer algum ajuste com outro jogador. Eventualmente, para mim, Matuidi, poderia ser também Fekir, um jogador com maior dinâmica para poder também ajudar a parte da frente, a zona da frente. Não me parece, ou seja, é verdade que a mobilidade dos 3 homens da frente não resultou. Acho que o Griezmann dá-se muito à marcação naquela posição, provavelmente terá que recuar mais no campo e ser ele um pouco a organizar o jogo da equipa, coisa que os médios não conseguiram fazer também por aí. E com o Giroud a servir de ponto de apoio na frente. É assim, é verdade que a entrada do Giroud ajuda. Tens uma referência na área e no golo, é muito importante porque é o jogador que segura a bola e permite a entrada do Pogba, mas não sei, eu acho que aqueles três homens têm só por si futebol mesmo para desarmar uma equipa assim. O problema
é um pouco a dinâmica daquela própria unidade ofensiva. Falta o resto, falta meio campo. Falta meio campo e também falta ali movimentações da própria do ataque que não tiveram. Automatismos ou mecanismos de equipa. Sim, mas falta sobretudo um jogador que do meio campo consiga rasgar mais as linhas do bloco adversário. Nem Pogba nem Tolisso conseguiram fazer isso contra a Austrália. Em teoria seria Pogba a ter Em teoria sim, mas eu continuo a achar que a França espera demasiado de Pogba em relação àquilo que ele pode dar. Depois faltaram... Não é só a França. Depois faltaram também os laterais, não houve projeção suficiente dos laterais. Eu acho que com Sidibé e Mendy, a equipa francesa apresenta uma linha mais completa de jogadores nessas zonas em que vai causar maior pressão sobre as laterais e vai conseguir ali assim furar uma resistência como a da Austrália. Para além disso, eu acho que já vimos o Peru e já vimos a Dinamarca, talvez a Austrália seja mesmo o desafio mais exigente em termos defensivos que a França vai enfrentar agora nesta fase de grupos. A Dinamarca estará mais ou menos ao mesmo nível, mas é uma equipa que depois também tem outro comportamento quando tem bola, e o Peru defensivamente não vai estar a este nível da Austrália. A resistência da Austrália. Mas mesmo assim, se olhares para aqueles três da frente, acho que mesmo assim falta-te diagonais do Mbappé que tiveste nos primeiros 10 minutos, aquilo ainda houve alguma coisa que mexesse no ataque. Sim, faltam os laterais de facto, dar-te projeção, dar-te largura. Mas a equipa encostou muito na Austrália e deixou de haver espaço. Mas também a Austrália desaparece. O jogo ficou muito compactado. Não, mas a Austrália também bem. Acho que eu acho que aquela França não estava preparada para o nível de intensidade que a Austrália apresentou neste jogo. Muito agressiva, às vezes ali no limite também. Mas muito agressiva, muito a procurar a bola, a lutar por todas as bolas. Eu lembro-me de, muitas vezes, nós no futebol português não olhamos e não vemos esse tipo de intensidade, de jogadores a saltar à maluca, entre aspas, com bolas pelo ar, normalmente tu não irias, e eles iam a todas as bolas, portanto tentaram por aí também incomodar, e de facto incomodaram muito o meio campo francês, e depois tudo o resto, o acumular do tempo, as coisas não saírem no ataque, e depois sai um golo do céu, um autogolo, misturado com uma ação do Pogba, e sim uma boa ação do Giroud a fazer de pivô, que acaba por permitir aquela entrada e aquela ruptura, que era uma coisa que o Luís estava a falar, e que também são importantes, obviamente. A Austrália é uma das equipas que provavelmente mais confundiu os adversários, e este primeiro jogo tirou a limpo também a ideia que se poderia ter sobre a Austrália. Fazem o apuramento todo com o Postecoglou, o treinador australiano, que joga com 3 centrais, joga com uma estrutura tática um bocadinho mais ofensiva, com as alas muito desprotegidas, muitas vezes já com extremos a laterais. A troca para o Bert van Marwijk transforma completamente a Austrália, uma equipa muito mais sólida defensivamente. Normal. Houve tempo para ver isso nos jogos de preparação, mas a verdade é que foram 22 jogos da fase de qualificação que a Austrália fez a jogar com outro treinador, e isso obviamente terá ali também criado algumas dificuldades para entender que a Austrália iria aparecer neste jogo. E a partir do momento que empata, a Austrália acredita. E sim. Não sei, ali obviamente que o mais forte acaba por ganhar, mas acho que é um bom jogo da Austrália e marca um bocadinho o tom das equipas mais fracas para as equipas mais fortes. Ou seja, tens de um lado uma equipa mais poderosa tecnicamente e taticamente mais evoluída, e do outro lado uma equipa mais fraca, e essa equipa mais fraca, para chegar perto, tem que alterar completamente o seu nível de intensidade e de agressividade. Não só no meio campo, muitas vezes, não em todas as seleções fizeram isto, obviamente, mas muitas vezes tens pressões altas em determinadas seleções, em outras não tens, e tudo isso marca um bocadinho, transversalmente, esta primeira jornada do Mundial. Acho que é importante falar do México com a Alemanha, porque é uma derrota do campeão do mundo. Para mim, acho que também por aí, obviamente não vamos comparar as seleções da Austrália e do México, porque a do México tem muito mais argumentos, mas também aí teve uma intensidade extra no meio campo, muito bem Herrera, num papel fantástico. Não só, eu não me lembro neste jogo nenhuma ação negativa do Herrera, não me lembro de um erro, esteve muito bem a desarmar, muito bem a construir, muitas vezes a construção, pouca gente, não entram nos números, não entram nas estatísticas, mas aquele primeiro passo que inicia a fase de construção, ele está lá, é se calhar o farol, mais ou menos o ponto de referência da equipa, não só defensivamente, mas ofensivamente, talvez um pouco mais atrás, não nesta segunda fase de Futebol Clube do Porto com o Sérgio Oliveira, mas na fase inicial no terreno, neste México, uma opção mais ali entre meio campo e defesa, não uma posição 6 completa, mas mais perto da zona dos centrais.
E depois um erro individual para mim do Kimmich, um jogador que faz muito aquela movimentação, que é o caso do Lozano, e acaba por fazê-lo à terceira e o Kimmich cai na esparrela e acaba O por marcar Lozano um já gol. tinha feito aquele movimento mais Sim. antes, Sim, 2, 3 e vezes. o Kimmich já tinha. Mas a edição do México para mim é muito bem conseguida a partir da ideia do treinador, do Osório, que monta o conjunto para cair na área de influência do Khedira e fragilizar bastante a Alemanha a partir daí. Até tinhas tido tu a falar a semana passada da questão da transição defensiva da Alemanha, Sim, que era uma das fragilidades, e a verdade é que o Osório trabalhou de certeza a equipa mexicana notou-se e muito notou-se isso para cair sobretudo sobre o Khedira. O Khedira é o jogador que tem números piores neste jogo, portanto ganha 2 duelos em 10, 78% de passes certos durante o encontro, portanto A muito dupla abaixo. do meio campo central alemão E é muito estranho. pesada, digamos, ou não é muito móvel, com o Toni Kroos e Sim. com o Khedira. E Sim, mas o Kroos fez no jogo o que tinha a fazer, creio eu. É um jogador que acaba por ter depois também muita influência no momento em que a equipa está no ataque. O Khedira foi o que ficou com pior imagem nesta partida. Platanard também, eu creio que também se deve sublinhar isso. O não poder jogar o Héctor na lateral esquerda retirou também ali assim alguma capacidade da Alemanha chegar com maior também envolvimento junto da área do México. Mas a verdade é que, olhando para os números, a Alemanha faz um jogo ofensivo muito forte, 26 remates, se não me engano, obrigou a Shoa também a fazer uma grande exibição, que é um guarda-redes que está 9 talhado, defesas. exatamente, está talhado para os campeonatos do mundo. Basta Tem ter a mais questão- grandes defesas. Depois tem outras questões. está talhado Sim. para jogos em que faz muitas defesas. Não, mas A não faz questão só que eu muitas, queria- acho que faz sempre Não, muito porque boas ele- defesas. Dos favoritos que vacilaram, houve uns que conseguiram ganhar, outros que não, mas acho que algumas seleções até acabaram por produzir números e conseguir dentro do seu estilo de jogo manter, e outras que deixaram algo a desejar, como por exemplo o da Argentina, que vimos que a Alemanha perdeu com o México montou uma boa estratégia, mas a Alemanha conseguiu produzir volume de jogo. volume de jogo. Mas, por exatamente. exemplo, Tal a como o Brasil, Argentina com a mesma coisa. Islândia já foi, apesar do penalti falhar. Eu acho que conseguiu produzir o seu modelo de jogo. Acho que não está preparada para produzir outro modelo de jogo. Sim, Alemanha. no caso da Argentina, por exemplo, Também se aplica à Argentina. É. Também não, só está preparada para o plano A, não está o preparada problema da para o plano Argentina é B. que é destas equipas que nós estamos a falar, aquela que em termos de identidade está mais perdida. E isso sentiu-se no jogo, sente-se desde logo no 11 que o Sampaoli escolhe a colocar Mascherano e Bilha no meio campo, sabendo que iria ter mais de 65% de posse de bola, teve até bastante mais do que isso. O Messi fez o que pôde, mas se olharmos para a questão de dependências do seu craque, a Argentina é a equipa que está mais dependente do Messi. O Messi faz grandes números, faz quase o dobro dos remates do Kroos, que era o jogador que estava com mais remates a seguir a ele nesta primeira jornada. É um jogador que consegue muitas vezes sair da marcação cerradíssima que estava a ser feita, mas depois não havia soluções. Não havia apoio de trás e na frente de ataque também havia tantos irlandeses que a sair às bolas onde aparecia o Messi que não dava para mais. São muitos equívocos na seleção argentina. Sim, e ali parece-me que havia claramente, também neste caso, uma falta de... Eu muitas vezes olhava ao Messi e o Messi fazia quase sempre o mesmo movimento. Pegava na bola, fitava primeiro e ia para o meio. E tentava combinar pelo meio e entrar pelo meio. Claro que é muito mais difícil entrar pelo meio Claro, ali. do que, ainda por cima, com uma equipa como a Islândia, que não são 4 defesas em linha, são às vezes 8. São 8 pelo são menos. muitos, ou não em linha, mas ali a fazer triângulos pequeninos entre si, e estava a tentar entrar pelo meio, não conseguia. Muitas vezes até parecia estranho, porque havia uma solução de facto, que era o Sálvio. O Sálvio muitas vezes aparecia lá e não tinha marcação, porque estava tudo a funilar para ali, o Messi não virava para a direita e continuava a ir para o meio. Mas depois também no lado esquerdo não conseguia fazer o mesmo, porque o lateral esquerdo da Argentina não é propriamente um lateral muito O ofensivo. Tagliafico aparece muitas vezes no corredor central também. Também foi também. Do lado direito tens o Salvio a dar largura, mas a bola vai quase sempre para o Mesa, que também está por dentro. Sim. E, portanto, é uma equipa que andou sempre A a ir funilar. contra a parede, ou seja, quase que havia ali um imã que atraía os e tu argentinos para o centro do olhas terreno. para as ideias que a Argentina tinha e era Sálvio e Messi. O Sálvio estava a tentar fazer alguma coisa pelo lado direito. Então chegava, obviamente, Sim. porque depois chegava à zona de cruzamento e depois não tinha ninguém para fechar no meio, para finalizar no meio. Mas era muito isso, era Messi a pegar na bola, a tentar ir pelo meio, tentar combinar ou com o Agüero ou com outro jogador, ou com o Mesa eventualmente, mas depois eu não consegui fazer, a bola era bloqueada e a Islândia saía
saía, tentava ali fazer qualquer coisa. Houve momentos em que saiu, outras vezes não conseguiu. E depois, com o tempo a aumentar, mais pressão havia a Argentina sobre a Islândia, e depois é evidente que o gol podia ter chegado, ter um penalti, o penalti falhado só meteu ainda mais pressão para os últimos minutos. Sim, claro que sim, falhar um penalti. E depois é o penalti que acaba por dar essa ideia de que o Messi não esteve bem no jogo, não é? Obviamente tem um falhanço flagrante, falhar um penalti cai sempre a todos os níveis, não é? Cai sempre como uma nota muito negativa, mas creio que acabou por pesar ainda mais e destapar essa questão de que é uma equipa que mentalmente não está forte, não está bem constituída este conjunto do Sampaoli. Sente-se que há ali muita gente a pisar brasas e este empate, começar com a Islândia já era mau, empatar e agora o próximo é terrível, e agora vai encontrar a Croácia que vai jogar muito mais tranquila porque ganha o seu jogo e portanto vai ser... E também é uma equipa que segura, ou seja... Sim, vai ser o jogo da segunda jornada... Uma equipa sólida e consistente. Vai ser o jogo da segunda jornada que vai criar mais problemas, ou seja, que vai ter mais interesse porque vai criar muitos problemas a esta seleção argentina que é o tal favorito que estava tremido e que agora está ainda mais tremido. E tu olhas para a profundidade deste grupo de trabalho e parece-me que não tens muitas soluções. Tens o Dybala, que é aquele jogador que parece obrigatório tem que jogar sempre, jogar. Ontem saíram algumas notícias do treino da Argentina em que eventualmente o Sampaoli vai mudar de sistema para 3-4-3, mas ainda não com Dybala. Portanto, parece-me que a equipa já se monta para que o Dybala apareça, mas falta ao Sampaoli decidir. E se tu estás a pensar, se o Mesa vai para o meio, se procura também terrenos interiores, o Dybala também faz o mesmo. E o Dybala tem muito mais argumentos. Tem muito mais argumentos. Agora, eu acho que eventualmente aquele meio campo, do meio campo tem que mudar alguma coisa. Sim. Aliás, notou-se durante o jogo. Muito semelhantes na forma como jogam e muito estáticos. Tu percebes que o Mascherano é para partir, não é? Para roubar a bola e organizar ali um bocadinho. O Bilha supostamente é o jogador em que cai mais a organização. Mas eu acho que não consegue. Não vai aparecer. E notas quando ele sai, o Banega, as coisas melhoram, não melhoram extraordinariamente, mas melhoram. E por isso alguma coisa tem que ser feita ali. E aliás, é uma questão, para mim, tem anos. Este do Mascherano Bilha não funciona há anos. Sim. E com todos os selecionadores que entraram depois, nenhum foi capaz de arranjar uma solução que não seja o Bilha ao lado do Mascherano. E isso parece-me grave. A Argentina parece muitas vezes, pelo facto de ter Messi, que está a montar sempre o seu 11 para os jogos mais difíceis. Ou seja, está a pensar numa equipa para jogar nos quartos de final ou umas meias finais com um conjunto sólido. O problema é conseguir chegar lá. E no grupo em que está este ano, esse chegar lá à frente está ainda mais difícil de ser conquistado. Portanto, eu creio que é um bocadinho por aí. E depois a parte do Sampaoli e da Federação Argentina, quer dizer, sim, são muitas histórias a pesar sobre aquela equipe. E esperarias sempre mais influência de um treinador que é um influenciador nato, não é? É um treinador que influencia muito as suas equipas. Na verdade, esperava um punho maior de Sampaoli já nesta Argentina. Claro, o Sampaoli é o treinador que se esperava, porque a primeira coisa que iria fazer para a Argentina era trazer uma identidade para o grupo. A verdade é que o Sampaoli, que nunca treinou na Argentina, nunca treinou uma equipa profissional na Argentina, sempre alimentou este sonho de ser um outsider que iria conseguir chegar à seleção, e a verdade é que no momento em que ele consegue esse objetivo, eu acho que ele não consegue afastar do facto de ser um outsider. E portanto é um treinador que parece estar fora do seu contexto. Sendo um treinador argentino, toda a sua carreira é feita fora da Argentina, e parece que é um treinador chega ali um pouco como um estrangeiro àquele conjunto. Sim, até às vezes da ideia de falta de conhecimento, que não é normal, não? Sim. Parece-me que é muito isso. Acho que o Sampaoli, tu tens muito poucos, tens alguns treinadores que influenciam de facto as equipas que treinam. E tu estás à espera, e o Sampaoli é claramente esse treinador, estás à espera que haja uma mudança gradual, se não radical, pelo menos gradual. E essa mudança não existiu. Tu jogas assim há anos. Ok, tens o Mesa, que é um jogador novo, brilhou no Campeonato Argentino, e é aquilo que o Sampaoli acrescentou. É muito pouco. Continuas a jogar com o modelo de dinamismo e os problemas não se alteraram nos últimos anos. Sim, ele entra numa fase na qualificação em que a Argentina estava com a corda na garganta. E, em vez de pensar, primeiro vou apurar e depois vou trabalhar a identidade da equipa, a primeira coisa que ele quis fazer foi apresentar desde logo uma equipa com a sua identidade.
numa altura em que não tinha tempo para treinar, não tinha tempo para nada. A coisa não resultou ali, ou seja, a Argentina entra no Mundial com uma exibição do outro mundo do Messi na última jornada, e com a Argentina a jogar mal, previsível, entregar-se ao Equador, tudo isso. Tem sido normalmente isso que resolve os jogos para a Argentina. Agora, desde portanto isto foi em outubro, novembro, desde então até agora, a equipa nunca conseguiu trabalhar. Todos os jogos de preparação acabaram com resultados pesados. Ao 6-1 com a Espanha, ao jogo contra o Haiti que não serviu para nada. Portanto, é uma preparação falhada da seleção da Argentina e, de facto, sente-se muito. Ou seja, a expectativa criada pela ideia de um Sampaoli na Argentina, na seleção, sai completamente gorada e chega-se ao Mundial e continua-se a não se ver a presença dela. E acho que não sei se é uma forma muito argentina ou não de pensar, mas acho que eles esperavam que o tempo curasse tudo. Sim. Que a forma, e se calhar daí este Haiti, que é para não fazer muita moça também, não é? Daí equipas fraquinhas para a equipa ir embalando e começar a acreditar nas suas ideias. A verdade é que houve a questão com a goleada com a Espanha sem Messi, acaba por massacrar muito esta Argentina, e chega ao Mundial com mais do que uma crise de identidade, uma crise se calhar moral. Não tem neste momento, tirando o Messi, que acha que tem que resolver tudo, está tudo sobre os seus ombros, e se calhar está com esta Argentina, o resto psicologicamente está muito abalada, e este resultado não ajuda. Portanto, o próximo equipa, o adversário que vai encontrar pela frente é, como se disse, um adversário extremamente organizado e com ideias muito bem definidas, e que também joga junto, a maior parte das suas unidades joga junto há muitos anos. Portanto, não se adivinham tempos fáceis para a Argentina. Passando para outro não dos favoritos, mas que vem num segundo comboio, Portugal também não conseguiu ganhar o seu jogo inicial contra a Espanha. Nem a Espanha. Nem a Espanha conseguiu ganhar. A Espanha não conseguiu. A Espanha está nesse primeiro comboio e, portanto... E então, o que é que acharam do jogo? Ficou um pouco aquém das vossas expectativas, acima? Eu acho que a Espanha ficou um bocadinho... acho que confirmou as expectativas que tinha. Tivemos pela frente uma Espanha que mantém grande parte do seu ADN, e dos seus focos estabilizadores para o adversário, estão lá todos. É uma Espanha muito sólida também na forma como encara resultados adversos. Nós marcámos muito cedo e a Espanha nunca se preocupa muito com isso, soube ir construindo o seu jogo até nos criar problemas o suficientes para nós recuarmos linhas e encararmos o jogo de outra forma. Parece-me que, se havia questões em relação ao avançado, ficaram resolvidas. A exibição do Diego Costa é suficiente para matar, pelo menos durante os próximos 2 jogos, todas as dúvidas que havia sobre o número 9, sobre a posição 9. Parece-me também que o resto, houve inicialmente uma procura do lado esquerdo do ataque, sobretudo por estar lá Isco. O David Silva não é o mesmo e está numa posição um bocadinho deslocada do que fez no Manchester City ao longo da época, e não apareceu tanto, embora na segunda parte as coisas tenham mudado um bocadinho e também tenha a Espanha encarrilado um pouco do seu jogo por aí, mas acho que nós acabamos por empatar um jogo que provavelmente não mereceríamos, pelo que fizemos. Foi muito Ronaldo da nossa parte, obviamente, não há nada a apontar aí. Os nossos golos nascem, ou seja, as oportunidades que nós criámos não foram assim tantas. Aproveitámos muito das oportunidades que criámos. O primeiro golo nasce de um penalti. Para mim é penalti. Poderia ser discutível, obviamente, porque o Nacho ainda tenta ali, de certa forma, afastar a perna da área de ação do Ronaldo. Mas pronto, é um penalti e acabamos por concretizar bem essa situação. O segundo golo é um acidente. Claramente um acidente. Estamos perante um dos melhores guarda-redes do mundo, se não top 3. Brutal, pelo uma época brutal, uma péssima abordagem. Não está nos livros aquilo, não é? A forma como ele aborda o remate. O remate é forte, não deixa de ser forte, mas é muito da zona do corpo. Portanto, ele teria que resolver o problema de outra forma, mas há, de certa forma, o mérito de Ronaldo de tentar estar dali, há o mérito de Gonçalo Guedes de tentar, de certa forma,
a libertar-se do defesa espanhol e se calhar das poucas boas ações do Gonçalo a nível ofensivo durante o jogo. E sair da frente do Cristiano e desviar-se. Sim, e depois o terceiro golo é mais um momento de inspiração, numa altura em que já estávamos atrás do resultado e estávamos a tentar, por outras vias, voltar a ser a equipa que fomos durante 15 minutos da primeira parte. Entramos bem no jogo, marcámos, depois ainda aguentámos ali 2 contra-ataques mais ou menos perigosos, sempre com o Gonçalo, Cristiano e depois na terceira jogada com o Bruno Fernandes também pelo meio, mas depois recuámos demasiadas linhas e acabámos por ser, de certa forma, estrangulados. Não conseguimos sair, não conseguimos criar problemas ao adversário, e aí é isso que é o que eu noto. Acho que o nosso guião era mais ou menos aquele. Já esperávamos uma posse de bola muito superior da Espanha, apesar das ideias de Fernando Santos em querer roubar um pouco dessa percentagem. Acho que não era execuível, não estava... Não é fácil, nunca será fácil ser mais papista que o Papa, não é? Neste caso a Espanha é muito, muito aquilo e nós se calhar não somos tanto, não é? Ou se calhar não é bem a nossa ideia de jogo, estamos mais confortáveis se calhar em transições, como durante o próprio jogo, mas esperava uma maior capacidade de ir sangrando a defesa espanhola, de forma a ela sentir-se instável, de forma a própria Espanha depois não sentir o confortável o suficiente para avançar com tudo, não é? Fazer o all-in, um all-in posicional, jogo posicional, ataque posicional, sempre controlado, sempre à maneira espanhola, mas um all-in de forma a nos empurrar para perto da nossa área. A Espanha vira ao jogo e nós tivemos Ronaldo, tivemos bem. Sim, mas eu tenho uma ideia bastante mais positiva daquilo que é o comportamento da seleção portuguesa neste jogo. Acho que uma parte dos problemas da equipa nesta gestão dos tempos teve que ver com o facto de nós entrarmos muito bem e marcarmos logo o golo aos 4 minutos. Isso dá-nos uma vantagem. A opção do Fernando Santos passa por recuar as suas linhas, creio que de forma algo exagerada, em relação àquilo que seria a sua estratégia inicial, e aí a Espanha vai se sentindo confortável. Agora, a verdade é que nós conseguimos, mesmo que se possa olhar para a questão dos golos, como lances com um grau de aleatoriedade muito alto. São os golos de Portugal que acabam por marcar o jogo, ou seja, por marcar o ritmo do jogo. O 1-0 que dá a Portugal a vantagem e que permite ali que a Espanha vá e altera tentar, o jogo estrategicamente. Sim, exatamente. Permite que a Espanha vá à procura do seu espaço de maior conforto, muito pela esquerda. É verdade que está lá o Isco, mas eu creio que a aposta do lado esquerdo da Espanha é porque há ali Alba, Busquets e Iniesta que acabaram por tomar conta do jogo espanhol naquele momento, ou seja, talvez também ali assim algo que ver com alguma instabilidade interna do grupo espanhol. A equipa sofre um golo muito cedo e aqueles 3 jogadores Pegam no jogo de forma algo natural, que são os jogadores que têm maior confiança entre eles também por jogarem juntos, pegam um bocadinho no jogo. Foi um domínio da Espanha nessa primeira parte, com sentido, mas também um domínio, de certa forma, algo previsível, ou seja, pela equipa estar muito concentrada só de um dos lados do campo. Depois fazemos o 2-1, o início da segunda parte, creio que se calhar é o nosso pior momento de Portugal, que é onde nós realmente perdemos ali assim o controle da situação. Um lance de bola parada em que sofremos o 2-2, é uma distração da defensiva, portanto há ali assim um primeiro toque na marcação do livre e a defesa desliga por completo, permite depois que o Diego Costa apareça para finalizar. O 3-2 da Espanha é marcado pelo jogador que praticamente estava fora de todo este jogo espanhol, o lateral direito, e é um grande gol, mas aparece um pouco ali assim numa zona que estava descompensada defensivamente. Improvável. Exatamente, e faz um grande gol. Aqui assim, sim, nessa altura sentia-se já muitas dificuldades de Portugal. Primeiro, na questão do afastamento das linhas, ou seja, há uma primeira linha de pressão portuguesa que puxava a equipa toda para um espaço mais adiantado do terreno. O meio campo muitas vezes alinhava com essa primeira linha e depois criava um fosso muito grande para os quatro defensores, e aí oferecemos muito espaço à Espanha e oferecemos muitas possibilidades para o Diego Costa fazer uma grande exibição e para os espanhóis aparecerem muitas vezes também a criar perigo. Ainda assim, do ponto de vista do Fernando Santos, eu acho que ele verá este jogo como um jogo conseguido nas opções que tomou na questão do Bruno Fernandes e do Gonçalo Guedes, porque defensivamente foram criando ou foram assegurando que Portugal se mantinha mais ou menos equilibrado. Não houve assim uma daquelas perante uma Espanha que poderia ter acontecido isso, é o Portugal cair por completo perante a posse de bola espanhola. Creio que isso tem a ver com esse meio campo de jogadores que nós esperamos que sejam mais ofensivos,
mas que a sua missão no jogo era mais defensiva, e muito importante para o Fernando Santos será também, com certeza, a questão de nós, a perder 3-2, a equipa ter conseguido aguentar-se no jogo, ir à procura do terceiro golo, ir à procura do empate, que surge num livre direto, que fica aí também na a Espanha memória de estava também. Sim, e a Espanha sentiu-se confortável. Exatamente, a Espanha cede um bocadinho a vantagem a posse a Portugal, porque está a ganhar, mas isso foi o que tinha acontecido ao contrário na primeira parte. Mas o Fernando Santos ficará com certeza muito feliz por Portugal estar ainda no jogo, conseguir o empate e sair do jogo com aquela sensação de vitória. Creio que isso foi muito poderoso no jogo da primeira jornada para a equipa portuguesa. Sair é um empate, mas é contra a Espanha, e é um jogo em que tu empatas a sentir que ganhaste o jogo. Isso vai ter desde já uma vitória ligação, moral. Não é no fundo, aqueles últimos 5 minutos quase. Eu não acho que seja uma vitória moral, eu acho que é mesmo uma vitória tu obrigares a Espanha, porque a Espanha sente que fez um melhor jogo, mas é obrigada a agora dar o litro para se ficar em primeiro lugar no grupo. Portugal e Espanha neste momento estão em circunstâncias iguais para conseguir essa vitória, e por isso mesmo eu creio que é um jogo que acaba por ser muito importante para os portugueses terem aqui, mais do que a vitória moral, essa questão de sair por cima da primeira jornada. Isto há sempre formas de vender o que acontece em campo, não é? Sim. É a missão do treinador chegar ao balneário e depois tentar. O espanhol também vai ter o Hierro também terá uma leitura positiva do jogo, também saberá ler de certa maneira as incidências deste jogo e se calhar achar que também saiu por cima. É verdade, o golo de Ronaldo dá-te uma sensação de vitória, porque já estás a ver Portugal a perder o primeiro jogo, porque a Espanha está a vencer e controlando a bola, que costuma controlar, que tinhas muitas menos hipóteses de chegar à baliza contrária. Portanto, a partir daí tens uma sensação de vitória. Não se traduz em pontos, não se traduz em ascendente sobre o adversário, mas pode ser vendida moralmente pelo Fernando Santos, e certamente que será, isso não tenho dúvidas. Mas também, da parte do lado espanhol, também haverá quem diga, provavelmente, que se calhar foi Ronaldo que o chafou, não é? E isso também terá a sua leitura também possível por parte dos espanhóis. Saindo então dessa nota positiva que foi o final com o livro do Ronaldo, só uma pequena pergunta. Sinceramente, estavam a pedir para que fosse o Rafael a bater o livro ou não? Ali não. Estava a pedir que fosse o Rafael no livro da primeira parte. Acho que aí fazia sentido. Ali acho que não. Ali tem que ser o Ronaldo a assumir. Eu acho que muito cedo se percebeu que o Ronaldo ia assumir aquele lance, portanto não deu tempo para descansar. Não deu tempo para descansar, que o Rafael ia já não havia nada a decidir. Confesso que não estava à espera que fosse gol. Isso é diferente. Sim, isso é outra coisa. Mas ali não porque não acreditarmos no Ronaldo, mas a sua trajetória nos últimos tempos, na questão de livros diretos, não tem sido, e pode ser exemplificada por números, obviamente, mas não tem sido muito favorável, apesar de um ou outro gol na Liga Espanhola. E sobretudo aquele livro que é muito específico, aquele Tomahawk, como ele costumava chamar, faz-me lembrar. Eu ligo, e pode ser uma falha da minha memória, mas ligo muito aos tempos de Manchester. Não ligo tanto aos tempos de Madrid. Mas pode ser eu, pode ser de mim. Mas ele já alterou a maneira como marca o livro, não é? E acho que é isso que dá também este golo, que nos momentos do Tomahawk a bola não iria ter a trajetória que... Sim, porque esta trajetória não é muito direta. Faz muito aquela curva lateral. E entra. Passando então para o jogo seguinte, Portugal-Marrocos, o que é que podemos esperar? Não vamos jogar certamente da mesma forma, em princípio. Isso não vamos de certeza. Nem o adversário vai jogar da mesma forma e, portanto, isso vai mexer bastante com os comportamentos da equipa portuguesa. Começamos então pelas alterações que já são esperadas para Marrocos. Sim, há duas alterações que eu acho que são fáceis de assumir que vão existir. A entrada do João Mário na equipa e a entrada do André Silva. No fundo é um regresso de Portugal à sua organização habitual, a organização que foi utilizada durante a fase de qualificação, até porque estamos perante um adversário que, em termos de comportamentos, estará mais próximo daquilo que nós encontramos na fase de qualificação do que propriamente do que encontramos neste jogo contra a Espanha. Marrocos, que faz 20 minutos espampanantes contra o Irão, muito ofensiva, uma equipa com muita gente a aparecer no ataque, apesar de ter ali assim pouca organização, as decisões nem sempre são muito felizes, mas tem muito talento à solta. É uma equipa que no jogo contra Portugal, imagino eu, irá jogar mais recuada. É possível que jogue com os 3 centrais, é possível que jogue com os seus 2 laterais de raiz, o Hakimi e o Mandil, também no 11,
A minha grande dúvida é se na frente o Renard vai utilizar o Ziyech com o Boutaïb, que é o avançado mais vezes utilizado também pela equipa marroquina na fase de qualificação, ou se optará pelo Harit com o Ziyech. O Harit é um jogador muito jovem, foi esta época que fez, se calhar, a sua época, fez o que lhe garantiu ser titular neste primeiro jogo contra o Irão, e não me parece que seja uma ideia a abandonar da parte do Renard ter o Ziyech e o Harit, dois jogadores no fundo são médios ofensivos, a aparecer como os elementos mais adiantados de Marrocos, porque me parece a mim que seria a opção que iria criar mais problemas à linha defensiva portuguesa. Portanto, a partir daí, estas duas trocas, a entrada do André Silva e a entrada do João Mário, são quase garantidas. Depois há mais dois jogadores que eu acho que estão com possibilidades para aparecer no 11 português. O Bruno Alves, não tanto por uma avaliação negativa daquilo que fez o José Fonte no jogo contra a Espanha, que não esteve muito bem, mas foi um jogo diferente. Não creio que seja por aí. Tem que ver com a forma como a linha defensiva controla a profundidade. O Bruno Alves parece-me ser um jogador com características mais adaptáveis àquilo que vai acontecer contra a equipa de Marrocos. E depois o Ricardo Pereira que faz uma grande época, já foi testado também nos jogos de preparação e para mim esteve sempre bem na seleção portuguesa também, e o Cédric vai ser um jogador muito importante se nós chegarmos longe neste Mundial, mas o Ricardo Pereira, neste confronto contra Marrocos, creio que será também uma peça que poderá dar aqui assim uma maior largura ao ataque e mais profundidade a partir da faixa lateral direita, que poderá ser bem aproveitada para tentarmos asfixiar um bocadinho Marrocos se o golo não aparecer cedo. Uma equipa mais adaptada então ao facto de Marrocos irem jogar recuado, ao contrário da Espanha, e com uma vertente mais ofensiva. Eu acho que Marrocos vai tentar, quer dizer, o Luís conhece Marrocos muito melhor do que eu e poderá falar sobre isso muito melhor do que eu. Agora, parece-me que Marrocos, e como todas as equipas pequenas, vão tentar, ou seja, menos grandes, vão tentar surpreender. E vão tentar, e a forma como o Marrocos ataca muito na base do pulmão, muito base da adrenalina, muito base da intensidade. Às vezes o Luís fala disto de uma forma mais caótica. Eu acho que é também de uma forma caótica, mas também sôfrega, se calhar, porque define mal muitas vezes. Eu acho que Portugal vai ter que, sobretudo, antes de falar nas unidades que poderão entrar ou não neste 11, e concordo na generalidade da opinião do Luís, parece-me que Portugal vai ter que ter uma intensidade diferente, ou seja, vai ter que combater com as mesmas armas que Marrocos, sobretudo nos primeiros minutos, de forma a acalmar aquela intensidade que certamente os marroquinos, até pelo resultado do primeiro jogo, vão tentar aplicar nesta partida. Parece-me que aí sim vamos ter que subir os níveis de agressividade, os níveis de intensidade, ir aos duelos individuais, e depois, à medida que o jogo vai decorrendo, o tempo vai passando, e a própria Marrocos, se as coisas não estiverem a correr bem para o lado deles, esperemos todos que não estejam, a partir dessa altura seja mais fácil de controlar o jogo e partir para cima do adversário. Acho que por aí sim, concordo. João Mário, acho que me fez falta, isto é estranho, mas já me fez falta neste Portugal-Espanha. Acho que fazia sentido, porque é um jogador diferente e pensa o jogo de forma diferente de todos os outros que lá estão. Não quer dizer que seja mais inteligente ou tenha mais argumentos, mas sobretudo a nível de pensar o jogo e na tomada de decisões, é um jogador que para mim é muito importante nesta seleção. E teria sido importante, se calhar, para ganhar metros na saída de bola perante a Espanha. Mas tudo bem, jogou o João Bruno Fernandes, fez o seu papel, se calhar mais em ações defensivas do que em ações ofensivas, embora tenha tido aquela jogada de contra-ataque onde esteve muito bem e podia ter dado a 2-0. Acho que para este jogo, para desmontar o que vem já montado do outro lado, acho que faz sentido mais um João Mário, para permitir também um futebol mais apoiado, que será mais necessário. André Silva sim, porque obriga a uma presença mais forte na área, e por muito que Ronaldo nos ande um pouco por todo o lado, se calhar também para libertar um pouco Ronaldo da marcação, ou o contrário, e para ajudar a fixar, sim. Ou o próprio contrário, ter ali um apoio. O Gonçalo é um jogador de levar muito a bola, e se calhar neste caso, embora eu acho que o jogo vai partir muitas vezes, se calhar o André Silva e o Gonçalo, o próprio Bernardo, é preciso um Bernardo mais forte também neste jogo, mais assertivo, com maior capacidade, ou com maior fé nas suas capacidades, que ele tem muitas capacidades, e
e é preciso um Bernardo neste jogo. Acho que esses jogadores que eu falei, e depois também eu acho que o meio campo a 2 terá que se expandir também um pouco mais a nível de área de ação. O William esteve muito bem na primeira fase de construção, mas se calhar é preciso ganhar ali alguns metros ao seu redor. O Moutinho também crescer também alguns metros. Acho que isso será suficiente. Acho que não precisarás de um Gonçalo Guedes, até porque correrás o risco de bater de frente com eles, não é? E assim, com um futebol mais rendilhado, mais controlado, eu acho que terás mais hipóteses de ganhar neste jogo. Sim, depois é importante que a equipa portuguesa consiga ir pressionando a primeira fase de construção de Marroquina. Marrocos tem jogadores para jogar em posse durante o jogo todo, mas vimos já contra o Irão que a equipa rapidamente passa para os passos longos dos centrais para a frente, à procura de ganhar logo ali assim alguns metros em relação ao adversário. Se Portugal pressionar bem a primeira fase de construção de Marrocos, portanto sobretudo os centrais, a equipa marroquina vai sentir essa tentação de muitas vezes despejar para a frente, e eu acho que isso vai ser mais confortável para a defensiva portuguesa, sobretudo para os centrais, se a bola vier em passe longo, do que propriamente aparecer um Ziá com um Harit com bola controlada a fazer diagonais. Isso vai ser mais difícil para seja quem for o central que estiver ao lado do Pepe. Sim, em relação ao central, eu não tenho muita confiança para dizer se vai ser o Bruno Alves ou vai ser o Fonte. Acho que seria estranho assumir que seria o Bruno Alves neste jogo, mas não sei. O Fernando Santos terá a sua ideia e provavelmente será melhor para este jogo. Em relação ao Ricardo, sim, o Ricardo para dar uma envolvência, para chegar mais longe e ganhar metros, sobretudo do lado direito, porque tens o Rafael do lado esquerdo e faz-te esse trabalho, não só a nível de terrenos exteriores, mas também a nível de terrenos interiores, e o próprio Ricardo também faz isso, pode fazê-lo do outro lado, também, não só junto à linha, mas também numa zona mais interior. Portanto, poderias ter ali uma equipa mais simétrica, que vale o que vale, mas poderias ter uma equipa mais simétrica, mais capaz, sobretudo a nível ofensivo. Sim, contra a Espanha jogámos sobretudo para o lado esquerdo e fluímos muito do nosso sim, lado. Se bem que eu acho que a Espanha também nos faltou um pouco de Rafael. Acho que o Rafael, para mim, é um dos melhores laterais da atualidade, esquerdos, e como tal, a forma como decidiu neste jogo também teve muito tempo parado, isso também tem influência a este nível, apesar dos bons sinais nos jogos de preparação, porque deu. Eu acho que esperava mais do Rafael neste jogo. Acho que foi claramente um dos sinais menos ofensivamente. Depois há outro papel defensivo que também conta e também é muito importante. Sim. E aí de facto teve um rendimento aceitável. Sim, mas no jogo contra a Espanha nós fomos também, creio eu, explorar um bocadinho a faixa onde estava o Nacho. Dava ali mais tranquilidade para a equipa subir de outra forma, e fomos muito à procura da ação do Rafael Guerreiro, também por causa daquilo que tínhamos do outro lado. No caso de Marrocos, esta dúvida de quem serão os laterais. Marrocos costuma jogar do lado direito com laterais que são extremos. O Amrabat, que saiu lesionado e não vai estar disponível, foi titular no primeiro jogo. O Dirar é outra das opções que habitualmente pode aparecer ali como lateral direito ou como ala direito numa defesa com três centrais. Eu creio que vai continuar a haver aí espaço a ser explorado nas costas desses jogadores, se não for o Hakimi a vir para o lado direito e o Mandila ficar da esquerda. Ao mesmo tempo, na equipa de Marrocos, os três médios do corredor central, só um deles é que é o El Amadia, que é o médio que tem mais características defensivas. Boussoufa e Belhanda são de origem médios mais de criação. O Boussoufa joga um pouco mais recuado nesta equipa marroquina, mas não serão propriamente jogadores muito talhados para uma marcação muito intensiva, e mesmo em termos de posicionamento defensivo, a equipa parte muitas vezes por causa disto mesmo, ou seja, tem demasiados jogadores com um pensamento ofensivo para conseguir... Não faz sentido agora mudar tudo frente a Portugal, não é? Vai tentar jogar ao ataque, certamente. Pois, a questão aqui assim é que se tu tentas jogar ao ataque, a equipa parte muito facilmente. Melhor para Portugal. Se nós os deixarmos, se eles vão jogar ao ataque. Não, sim, pois, vou tentar. Aqui a questão é que o ataque deles, tanto pode ser esse ataque organizado, que é onde eles têm esses jogadores, mas pode ser, e eu acho que vai ser mais vezes, a bola em profundidade. E por isso é que me parece que o Ziak e o Harit a jogarem na frente poderiam criar muitas dificuldades a Portugal, mesmo que se eles não marcarem golo, vai abrir ali assim uma piscina para depois aparecer João Mário, Moutinho, Bernardo Silva por dentro, com muito espaço para alimentar os jogadores que estiverem na área. Muito bem, para terminar então, algumas questões rápidas. Primeiro, um prognóstico para este jogo. Já vimos Portugal, já vimos Marrocos. Um número para cada uma das equipas.
É sempre Que é um resultado. Um o resultado. resultado é sempre Eu Não, nunca, mas raro eu depois, nunca não é? joguei nem no Total Loto. Eu nunca joguei no Total Loto. Mas sentimos que mesmo Portugal entrando a perder, tendo em conta as características das equipas, não conseguiremos dar a volta ao resultado. Sim, eu creio que Portugal vai vencer este jogo. Não tenho grandes dúvidas que Portugal vença o jogo. Dar o número para o resultado depende muito de como a situação De como ele se desenrolar. porque eu acho que Portugal, se tiver a vantagem primeiro, Marrocos vai se destabilizar bastante, porque tem que fazer, vir para o ataque e isso vai abrir espaço para que Portugal consiga marcar mais golos. Mas espero que Portugal marque primeiro e que isso permita uma vitória confortável para a equipa portuguesa. Este Mundial tem até agora ficado marcado pelo surgimento dos marcadores de golos. Kane já vem com 2, Lukaku 2, Ronaldo 3, Diego Costa 2. Na vossa opinião, estamos de volta ao ressurgimento dos grandes pontas de lança e que andaram um pouco afastados das grandes competições a nível numérico? Não acho que seja propriamente um ressurgimento dos pontas de lança, até porque, por exemplo, o Ronaldo, os golos que marca não é tanto por ser um ponta de lança, mas aproveitamento das bolas paradas. No caso do Kane, é também aproveitamento de bolas paradas. Os 2 golos nascem de situações em que a Inglaterra portanto, aproveita essas situações para fazer o golo. Eu creio que aí a questão das bolas paradas está a ser muito importante neste campeonato, sejam os livros diretos, sejam cantos livres para a área, está a ser fundamental para as equipas fazerem também os penaltis. No caso do Lukaku, eu acho que o Panamá, a partir do momento em que sofreu o primeiro golo e sofre o primeiro golo num lance em que é uma segunda bola, a bola cai para o Mertens, que de primeira faz aquele balão para trair o Penedo. A partir de sofrer dessa altura, a equipa desmobilizou um bocadinho e facilitou também a vitória da Bélgica. Se calhar aqui assim, o ponta de lança que acaba por aparecer mais com esse trabalho marcado nos golos que fez é o Diego Costa, e fez contra uma equipa que também está no lote dos eventuais candidatos ao título. Portanto, não deixa de ser curioso que, de facto, o ponta de lança tenha aparecido no jogo entre candidatos. Jogadores que vos surpreenderam até agora, que gostaram de ver as exibições, não sendo necessariamente uma surpresa? Eu volto à questão de sempre. Acho que o Milinkovic-Savic para mim está no meu topo. Primeiro porque eu olhei para esta Sérvia um bocadinho com mais atenção, se calhar, do que para muitos jogos do Mundial, porque sempre achei muito curioso, sempre tentei perceber um pouco mais porque é que neste caso uma nação, como já foi uma soma de várias nações, com tanto talento não conseguia depois não ter o clique para ser de facto uma potência assombrosa. E de facto a Sérvia tem essa técnica, essa capacidade, se calhar de ponta a nível de continental, mas depois tem falhado inúmeras vezes por questões a nível psicológico, de soberba, de excesso de confiança, que tem muito a ver com a cultura do próprio país. Acho que se calhar não vemos isso numa Croácia de forma tão acentuada, não vemos numa Bósnia também porque o talento é menor, não é tão profundo como na Sérvia, e por isso também tentar perceber se esta Sérvia é ou não uma equipa capaz de surpreender um pouco mais, ou de chegar um pouco mais longe do que os seus próprios limites, ou os seus limites naturais possam deixar. E nesse caso há ali num sinal, há 2 ou 3 sinais durante o jogo em que parece que sim, que é desta vez que a equipa está unida em seu torno. E no meio disso tudo aparece um jogador que para mim, não jogando numa posição que se calhar é mais natural, que será médio transportador, médio organizador, mas numa posição mais recuada de 8, está a jogar numa posição de 10, onde está muito mais exposto à marcação e não só a levar com os médios defensivos, mas até propriamente com os centrais, numa posição de 10, e mesmo aí conseguiu fazer coisas que são um pouco contra a natura. É um jogador fortíssimo a nível físico, muito alto, mas com uma técnica fabulosa e com uma visão de jogo que não está ao alcance de muitos jogadores. Por aí sim, acho que os outros jogadores já falámos várias vezes. Diego Costa provou, se calhar, contra todas as dúvidas, que é o número 9 da seleção espanhola, pelo menos até ver. Este até ver é sempre, depende do que a Espanha conseguir fazer neste Mundial.
Ronaldo, acho que já marcou este Mundial de certa forma, aconteça o que acontecer no futuro, mas esperemos que estes 3 golos sejam triplicados, se possível, não é? Isso seria muito bom sinal para a Seleção Nacional. Eu não sei, queres acrescentar mais alguém? Sim, o Golovin, não é? Sim, o Golovin na primeira jornada faz uma grande exibição, sobretudo a partir do momento em que vem para a sua zona de maior influência no corredor central, com a lesão do Zagoev, o Herrera que já falámos, Sim. e eu creio que o De Bruyne é um jogador que merece também aqui nada, porque a equipa da Bélgica é uma equipa que ao mesmo tempo que se espera grandes coisas deste conjunto de jogadores, há algumas dúvidas se eles vão conseguir no Mundial realmente ter o seu Mundial, ou seja, voltar a colocar a Bélgica a um nível de meias finais. Obviamente que o jogo de ontem contra o Panamá não foi propriamente um adversário que desse aqui assim grandes dificuldades ao conjunto belga, apesar de ter aguentado a primeira parte sem sofrer golos, mas o papel do De Bruyne nesta equipa é fundamental. A Bélgica foi evoluindo durante o jogo do sistema de 3 centrais para jogar no fundo com 4 jogadores na linha defensiva, o Carrasco avançando para extremo e o De Bruyne ficando mais claramente ainda naquela posição de um 8, muitas vezes quase a jogar em perfil com o Witsel. E eu creio que por um lado é surpreendente vê-lo com estas funções na seleção belga. Eram umas funções com as quais ele até chegou a queixar-se de não ser propriamente a posição onde ele estaria mais confortável, e a verdade é que no jogo de ontem, com Hazard mais adiantado e De Bruyne nessa posição mais de médio, mais recuado, acaba por ser o De Bruyne o jogador que marca muito o ritmo da seleção belga, e portanto se calhar na posição onde ele não se sente tão confortável, ele vai ser o jogador que pode fazer a diferença para levar a Bélgica mais longe. Diz muitas qualidades que o De Bruyne tem, não é? Sim, e do trabalho que ele fez com o Guardiola também. Eu creio que é um jogador que foi evoluindo bastante no trabalho com o Guardiola no Manchester City, e agora a Bélgica está a ganhar muito com isso. Sim, se tu fores ver os números do De Bruyne na sua carreira, um jogador, obviamente, é mais fácil, não é fácil, mas se calhar é mais fácil estar no papel de assistente do que propriamente marcador de golos, e ele tem mais assistências do que golos marcados na carreira, o que diz muito do seu papel e do seu altruísmo em campo e do seu papel em cada equipa que tem. Foi muitas vezes no Wolfsburgo, foi muitas vezes o seu papel. No Manchester City andou ali a rodar por várias posições e de facto aí o Guardiola terá já achado com ele a posição mais natural para jogar. Nesta seleção, eu não sei, porque o princípio tenho um bocado de receio que o Martínez depois leve esta ideia dos 3 centrais para jogos mais 3 centrais, 3 defesas, para jogos mais onde a sua transição defensiva será muito mais exposta. Sim. E aí poderá ter problemas. O facto de ter que resolver, ou seja, isto nós não sabemos, não estamos na pele deles, não é? Mas o facto de ter sido obrigado a resolver o jogo com 4 defesas não quer dizer que não mantenha os 3 defesas para outro jogo de maior ambição, e aí poderá ter alguns problemas. Mas agora já mostrou aqui uma variabilidade tática que se calhar nos jogos de preparação nunca tinha, mesmo na fase de qualificação nunca tinha sido exposto a essa necessidade, e portanto ao mostrar que pode jogar de outra maneira, eu creio que já dá aqui um sinal positivo daquilo que é a abertura do treinador para abordar o jogo com uma das coisas que eu noto mais neste Mundial, se calhar de certa forma um pouco contrária aos Mundiais anteriores, é sobretudo parece que chegamos ao fim da história com a tática. Agora é 4-2-3-1 para quase tudo, tirando Portugal, que é um 4-4-2 versátil, que às vezes se transforma em 4-3-3, mas é com um ponto de partida, pelo menos defensivo, um 4-4-2, depois logo se vê. A maior parte das outras seleções, se calhar, tirando Costa Rica, Inglaterra e... Costa Rica, Inglaterra e Bélgica foram os que jogaram com os 3 centrais e a Bélgica abandonou a meio. Tudo o resto está muito focado no 4-2-3-1 no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, depende um bocadinho, são variantes. Por isso, nisso também acho que parece que voltámos um bocadinho ao passado, ou deixámos de ser tão experimentalistas no Eu acho que por um lado há uma garantia, há quase um unanimismo de que o 4-4-2 no momento sem bola é a estrutura que dá mais segurança às equipas, e a grande maioria defende em 4-4-2 quando não tem bola. E depois a partir daí, lá está, é parte das questões das dinâmicas que muitas vezes na forma como as equipas se comportam, depois não encontras grandes diferenças do 4-2-3-1 para o 4-3-3. E ficas um bocadinho sem... Mesmo o 4-4-2 às vezes
aparece muito próximo de certas dinâmicas que equipas do 4-2-3-1. A Suécia também, não é? É, A Suécia também a Suécia, se calhar, é a que equipa... encosta o Forsberg à esquerda. Sim, a Suécia, se calhar, é a equipa que faz o 4-4-2 mais linear, conservador, não é? Acho que sim. Mas sim, é só um Mas pormenor. sim, não há... Percebe-se claramente que as equipas tentam, e notou-se isso sobretudo nas equipas mais frágeis, adaptam-se muito ao contexto que é oferecido pelo adversário, preparam-se estrategicamente para ferir 2 ou 3 fragilidades que estejam identificadas nesse adversário, e que esses sistemas são superiores à forma como, em termos numéricos, a equipa se organiza no campo. Esperemos então que Marrocos não venha assim tão bem preparado como todas as outras que já vimos ao longo do Mundial. Damos então por terminada mais uma convocatória. Não percam a próxima, antes do Portugal-Irão. Luís, obrigado. E Luís, obrigado. Obrigado. E até para a semana então. Para a semana.